Fala aí, torcedor do nosso canal Fute Lance da Fiel, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do empate entre Cruzeiro e Corinthians, empate no Mineirão pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Cruzeiro marcado pelo Matheus Pereira e o João Pedro Tchoca empatou para o Corinthians. Vamos trazer aí nesse pós-jogo o Neto, Benja, Mano, Ulisses Costa. Vamos analisar aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Fute Lance da Fiel. Vamos aí para o vídeo. Durante o vídeo a gente faz aquele bate-pronto e no final do vídeo eu trago a classificação do Campeonato Brasileiro atualizada. Pois é, pessoal, terminou em Belo Horizonte. Cruzeiro 1, Corinthians também 1. Ó o Cruzeiro, quando vê o Coringão, quando vê esse símbolo aqui, ó, os caras tremem. Cruzeiro joga de fralda, rapaziada. E hoje não foi diferente, né? O Dorival acabou optando por uma equipe alternativa para começar o jogo, uma equipe reserva, para falar a verdade, porque tá focado na semifinal do Campeonato Paulista que vai acontecer no final de semana, uma partida dura contra o Novo Horizontino. Então hoje o Dorival precisou rodar o time e optou por essa escalação. Quando eu vi a escalação do Dorival, eu falei, malandro, você conseguiu um empate hoje com esse time aí que joga no manhaca lazarenta. Falei, vai ser um milagre. E dito e feito, cara. O Corinthians durante boa parte do jogo foi extremamente inferior ao Cruzeiro. O Cruzeiro teve inúmeras chances ali para poder matar o jogo e não matou. E isso pesa. Isso custa caro. Principalmente quando você tem um Corinthians do outro lado. E o Corinthians ele melhora, pessoal, a partir do momento da entrada lá do Dieguinho, do André, do Garro, do Memphis, enfim, que aí acaba dando mais qualidade para esse time do Corinthians, que acaba buscando um empate, uma cobrança de escanteio do Garro, e o Tchoca acabou fazendo de cabeça. E quase o Corinthians consegue dar uma virada no final do jogo, porque o Cruzeiro já estava morto, estava entregue, e o Coringão ali tentando alguma coisa ali, quase buscou ainda uns 3 pontos ali jogando dentro do Mineirão. Esse time do Corinthians, vou ser sincero pra vocês, tá com sorte de campeão. Em outros momentos tinha tomado 3 hoje do Cruzeiro, já ia pressionado pra Novo Horizonte. Agora não, cara, tudo tá dando certo pro Corinthians, mano. É Deus escrevendo certo por linhas tortas, e vou falar. Mais cedo ou mais tarde o Corinthians vai encontrar de novo, no decorrer do ano, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, e torcedor do Corinthians, vai preparando o grito de é campeão, porque o Corinthians não passa esse ano em branco não. Esse ano o Corinthians ele vai pras cabeças, mano. E doa quem doer. Doa quem doer. O Corinthians vai fazer história de novo. Deus queira que eu esteja certo. Mas eu tô muito confiante que o Corinthians será o campeão da Libertadores esse ano. Me cobrem depois. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Olha, depois de um primeiro tempo do Corinthians assim, muito ruim, inclusive eu diria até mais, o jogo ruim no primeiro tempo, foi muito chato. O Corinthians não produziu nada, não fez nada, e o Cruzeiro também não produziu muito não, mas fez o gol, 1-0 e tal. O segundo tempo, entrou o Memphis, lá foi 30 minutos, deu uma mexida, o Corinthians jogou um pouco melhor e empatou o jogo com uma subida ali incrível do Tchoca. Quase o Corinthians vira o jogo, faltou muito pouco. Nos últimos 10, 15 minutos o Corinthians jogou muito melhor. E o time do Cruzeiro, apático, sem criatividade, a torcida vaiou. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? O Tite não dura muito no Cruzeiro, não. Vamos lá então, mas que amasso o Corinthians deu. Mas que amasso. O time ruim esse do Cruzeiro, hein? O time mal treinado fisicamente, hein? O time morto, hein? O time morto desse Tite. Agora, se o Dorival Júnior tivesse no intervalo já colocado o time mais ofensivamente, o Corinthians ganhava o jogo de goleada. Goleada. O Corinthians deitou no Cruzeiro. O Corinthians era para ganhar o jogo. O empate foi ruim pro Corinthians. Foi o péssimo pro Corinthians. Essa é a grande verdade. Um golaço do Pedro Tchoca e a torcida do Cruzeiro. Vaza, Tite. Não, deixa o Tite aí. Deixa o Tite no Cruzeiro, deixa ele lá, deixa ele trabalhar.
Deixa ele... Porque o Corinthians amassou o time do Cruzeiro. E era para ganhar o jogo, porque o Corinthians é o Corinthians. E parabéns ao menino Pedro. Muito bem, gente, final de jogo no Mineirão em Belo Horizonte. O Corinthians com o time reserva, colocou alguns titulares depois no segundo tempo, mas o Corinthians empatou com o Cruzeiro em 1-1. O Cruzeiro saiu a 8 minutos, Matheus Pereira fez o primeiro gol do Cruzeiro. O Corinthians no finalzinho, a 30 e pouco do segundo tempo, o Choca, João Pedro Choca. O Garro bate o escanteio, ele sobe, crava, o Cássio não conseguiu defender. O Corinthians teve chance até de virar o jogo, mesmo estando com o time reserva. Aí o time do Corinthians, um time bem diferente do que é o titular do time corintiano. Reforçou, colocou o Alan, colocou o Memphis, colocou o Garro, o Dieguinho, o André entraram também. Então deu uma reforçada boa no time. O Memphis muito lento, cara, sem ritmo nenhum de jogo, é impressionante. Mas enfim, o Corinthians empata com o Cruzeiro em 1-1. O Cruzeiro mais uma vez não consegue no Mineirão vencer o Corinthians. O Corinthians já eliminou o Cruzeiro, né, da Copa do Brasil e conquistou o título. O Cruzeiro não consegue, é impressionante vencer o time do Corinthians. O Tite muito vaiado pela torcida, situação complicadíssima do treinador no comando do time do Cruzeiro. E o Dorival, aquela filosofia que eu sou contra, né, colocar um time reserva para começar um jogo, aí toma gol. Quando você põe os titulares, porque você não quer cansar os titulares, que você tem jogo em Novo Horizonte, eu entendo isso, é um jogo decisivo que vale a final do Campeonato Paulista, a gente entende, compreende isso aí, mas quando você coloca os reservas no primeiro tempo, meu ponto de vista, tá? E o time sai perdendo, quando os titulares entram, para você chegar ao empate ou tentar uma virada, o desgaste físico é muito maior, o esforço físico, do que de repente você... entrar com os titulares, fazer o placar do jogo, tentar segurar e depois substituir, colocar os reservas para segurar. É muito mais fácil você segurar um placar de um jogo do que você ter que reverter o placar de um jogo. Então, por isso que eu acho que quando você põe os titulares no segundo tempo, você cansa o time. Muito mais do que se eles entrassem jogando. Mas é filosofia dos treinadores aí, muita gente faz isso. E o Corinthians... empatou com o Cruzeiro em 1-1, tá na terceira posição com 7 pontos do campeonato. São Paulo é o líder com 10 pontos. O Palmeiras ainda tá jogando e vencendo por 2-1 nesse momento. O time do Fluminense não acabou o jogo ainda, mas o Palmeiras está lá na primeira posição. São Paulo em segundo na liderança com 10 pontos. E a gente vai ver o que vai acontecer nesse Campeonato Brasileiro, que está só começando, quarta rodada. Enfim, vamos ver o que rola. 1 pro Cruzeiro, 1 pro Corinthians em Belo Horizonte. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil. E cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Valeu, gente. Até a próxima em Novo Horizonte, no sábado, na Rádio Bandeirantes. Vou estar lá direto de Novo Horizonte com meu amigo Robertão de Biagi, lá transmitindo o jogo do Corinthians diante do Novo Horizontino, valendo vaga. Sábado sai o primeiro finalista do Campeonato Paulista e domingo estarei de volta, se Deus quiser, com o Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. Aí sai o outro finalista do Campeonato Paulista. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil, e cabos elétricos Sil, se é Sil, você pode confiar. Trazer agora aí, pessoal, um corte com Ronaldo Giovanelli, Cicinha, Duro da Sena, o Everton Guimarães, Renata Fã, falando aí da partida entre Cruzeiro e Corinthians, 1-1. Corinthians arrancou o empate, tá difícil aí ganhar do Timão. Vamos aí para esse corte e fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago a classificação atualizada. Bravo no grupo, a gente entende. Só que alguém comemorando efusivamente o 1-1. Eu achei lindo, porque eu também comemorei 1-1 contra o Remo. Então estamos juntos. Peraí. Nós vamos botar o Cruzeiro e o Remo na mesma frase, é isso agora? Não dá, né? Não, deixa eu falar uma coisa. Esse brinco é em homenagem ao Inter? Não, deixa eu falar uma coisa. Cruzeiro e Inter. Só que olha a diferença de folha de pagamento, de investimento. Tem só 16% de aproveitamento no campeonato. Mas se chegar lá no final do ano e tiver entre os 4 últimos, cai igual. Não adianta olhar que paga menos, a folha não sei o quê. Que isso, Chico? Chegar lá e tiver na zona, vai cair igual. Né? O Cruzeiro, o Inter... É como você e o Juventude foram os últimos clubes gaúchos que caíram. Eu entendo que você tem esse medo. Realmente eu entendo isso. Claro.
também, eu posso falar pra vocês, eu não caí, mas eu quase caí. E o quase cair já me deixou extremamente nervosa, preocupada, apavorada. Imagina cair, né? A gente viu como você estava, né, Bela? Tava demais. Mas é o seguinte, eu quero falar do Corinthians. Você vai falar do Corinthians, que sem os titulares completos, foi lá e empatou. Tudo bem que tinha um a menos o Cruzeiro, mas, né, o William, Mas primeiro eu estou com o Marcelo Paz e com o Dorival. Não podemos jogar no sábado. Mas vamos abrir uma exceção. Agora, outra coisa, assim, o time misto do Você Corinthians. viu o Novo Horizontino ontem fez um outro 4-0. Quando pega esse verde, eles atropelam mesmo. Vamos ver agora quando pegar o preto e branco. O preto e branco ele pegou no último final de semana e eliminou. Então, mas com o Neymar e tudo, né? Nossa, eu tô impossível hoje! Imagina se tivesse ganhado o jogo, hein? Empate com o Grêmio não faz, né? Vamos falar do Corinthians. Meu cérebro tá uma loucura! Vamos voltar aqui e falar do Corinthians, porque você tá com um brinco em homenagem ao Inter. Por quê? 0 vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos agora passar para o que tem que passar. O Corinthians, Pedro Raul, meu Deus do céu. Menino, um time misto. E foi pra lá, deu uma canseira ainda. Porque já iria fazer o gol, porque o time do Cruzeiro, ele começou a recuar e o Corinthians, com expulsão, não já iria fazer o gol porque a pressão foi maior. E o Dorival colocou em campo quem deveria colocar, Garro, Memphis, o time já começou a encorpar mais. O Corinthians e o Dorival sabem o seguinte, que não dá pra contar com o Charlie. E o Ranieri parece que desaprendeu. Assim, E o Milan, você gostou do Pedro Milan? O Pedro Milan, meu Deus do céu, E por isso que eu não entendo. Na base tem um menino chamado Mas o Tchoca foi Caipira. bem, o Tchoca foi bem. O Tchoca falaram que tava machucado lá com o Torino. Os caras estão de brincadeira, esse menino joga muita bola. E o André Ramalho? O André Ramalho é o nosso mosqueteiro. Mas eu vou te falar, hein? Cada bola que vai no pé dele é um... E o Pedro Raul? O Pedro, eu tô gostando de você. O Pedro Raul, ele também, assim, ele vai crescer. Ele tentou dar um chute no gol no meio de campo, a bola foi pra lateral. Vai crescer. Mas ele vai melhorar. Porque estão dando. Agora ninguém pode reclamar que não tá tendo oportunidade. Tem que jogar, tem minutagem. O Angeleri também já voltou. É um menino que sabe, um menino velho que sabe tocar na bola, bater na bola. Menino velho. Aí ele cruza a bola, sai o gol. E o Sgarbi é o que? É menino? É um menino novo. É menino velho, menino novo. Tá meio emo. Ele tá bonito hoje, né? Tá bonitinho, tá né? lindo. Acho que foi a vovó que ajudou ele, mas o bigode não ajuda. Então o Corinthians foi assim. Mas o Corinthians, posso falar uma coisa? Chico Garcia, esse 1-1 não foi ruim não, viu? Pô, claro que não, tá maluco. Pô, o Cruzeiro, assim, na lógica, o Cruzeiro ao se organizar, e a gente espera que isso aconteça em algum momento, seja com o Tite ou não, ele vai disputar a parte de cima da tabela, pelo investimento, pelo elenco que tem. Então você ir lá, diante das circunstâncias, a gente precisa aplaudir o melhor técnico brasileiro da atualidade. Ele se chama Dorival Júnior. E você desdenhou do Corinthians ontem. Você desdenhou aqui. Então você meça as suas palavras para falar do Corinthians. Mas é por isso que eu estou valorizando. Porque diante das circunstâncias eu sabia que ele ia preservar, que ele ia rodar o elenco. E o que ele fez ontem foi perfeito, gente, perfeito. Ó... O Garro e o Memphis entraram no finalzinho. O Bidon jogou meio tempo, o Ranieri também. A dupla de zaga descansou. O Matheus Bidu vinha de 7 jogos, descansou também. Cara, o Dorival fez uma rodagem física maravilhosa. E voltou com ponto. E voltou com ponto por quê? Porque no segundo tempo, o time teve outra postura, ele botou esses caras, baixou o Carrilho para primeiro volante, então... aí já teve o Alan, já teve o André, que é titular também, que entrou no segundo tempo. O elenco do Corinthians está melhor. Desculpa, então. Dorival está fazendo mágica com esse time. E Dorival Mágica. foi expulso. Mas eu acho que você tem que me pedir desculpa quem tá ao vivo. Só porque você elogiou o dedo do Dorival lá atrás, eu tenho que... Ninguém é que tá falando de dedo. Mas no ano passado, quando aqui... mas ninguém tá falando... Não, mas você vai entender. No ano passado, quando aqui todos vocês aqui, toda a turminha aqui, a Timão Prévio, tentou, o Dorival, camar no brasileiro, mas o Dorival... Pedir a cabeça dele várias O elenco curto, com transfer ban, com tudo. Eu falei assim, gente, o Dorival ele sabe fazer. Mas vocês ano passado estavam todos aqui, o Dorival... Nos pontos corridos, no brasileiro o time tava sofrendo. Agora, mas ele tá maravilhoso, cara. Tá bom, agora tem um ponto importante que não foi ainda comentado no programa, Edu Dracena e o Tite. Edu da Pena. Tá difícil, viu, Renata? Não tá encaixando realmente, por mais que a gente sabe da qualidade do Tite, da história que ele tem no futebol, infelizmente tem coisa que não encaixa. E o Tite não encaixou ainda no Cruzeiro. Você vê dentro do campo um Cruzeiro que no início da partida começou muito bem, pressionando a maneira como o Cruzeiro jogou ano passado, com rapidez no ataque, criando jogadas, só que depois do segundo gol que foi anulado, o Cruzeiro começou a cair. Na minha visão, eu tô vendo que o Cruzeiro fisicamente tá abaixo.
Porque não é possível um time como o Cruzeiro, a qualidade que o time tem, não consegue ter a mesma volúpia, a mesma pegada, a mesma entrega que a gente viu ano passado. E o Carlo Ancelotti estava vendo tudo de pertinho, os jogadores sabiam. Ele não viu nada. Ele foi ver o Hugo. Não viu ninguém, nem o Hugo, nem ninguém. Porque Viu sim. que teve o jogo ontem... eu queria sair em defesa do Tite um pouquinho aqui. Sair em defesa. Porque os jogadores criaram oportunidades ontem, ou não? Pra quem assistiu o jogo. Quantas oportunidades o Cruzeiro fez? Criou? Teve? Os caras não fazem o gol, aí a culpa é do treinador. O Guardiola, no primeiro livro dele, que inclusive eu li, é maravilhoso e recomendo, o Guardiola fala o seguinte: eu monto o time para que ele possa ir até determinado ponto do campo de jogo. Depois os caras têm que decidir por eles. Eu não posso fazer o gol por eles, cabecear por eles, dar Esse aí é o assistência por livro eles. do Joel Falta Santana. aquele refino técnico por parte deles. Então acho que assim, tudo bem, existe aquela questão que o Tite é mais paizão, to box, que o chama Tite esse ele é um livro cara aí. que ele consegue abraçar o elenco, mas os caras também têm que comprar o barulho do Tite. Comprar mas o os barulho, porque não jogadores tão pode falando que tá intensidade. cobrando. Não Comprar pode barulho, quebrar a o cara tem que intensidade jogar, como velho. quebrou o segundo tempo, o Cruzeiro parou. Então, parou peraí. porque tá mal escalado, Então, tá mal mal escalado fisicamente. não. Mal escalado não estava. Tava bem organizado taticamente, não era um catado. Ano passado tava Fisicamente pode ser, porque os caras pararam de correr. Por quê? O que acontece aí? Esquisito. Bom, Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Cruzeiro e Corinthians, 1-1 no Mineirão. 3 jogos foram adiados: Flamengo e Mirassol, Botafogo e Vasco, Bahia e Chapecoense. E aí, ontem tivemos Bragantino e Atlético Paranaense 1-1, Remo e Internacional 1-1, São Paulo venceu Coritiba fora de casa 1-0, o Palmeiras venceu o Fluminense 2-1, Grêmio venceu o Atlético Mineiro 2-1 e hoje às 7 horas da noite teremos Santos e Vasco. Classificação atualizada: os 5 primeiros, Palmeiras tem 10 em primeiro, São Paulo em segundo com 10, em terceiro Corinthians com 7, em quarto Bahia com 7, em quinto Fluminense tem 7. Aí nós temos aí Atlético Paranaense 7, Bragantino 7, Grêmio 6, Chapecoense 5, Mirassol 5, Flamengo 4, Coritiba 4, Botafogo 3, Vitória 3, Remo 3, Atlético Mineiro 2, na zona do rebaixamento, Internacional tem 2, Cruzeiro 2, Vasco 1, Santos também 1. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futilance da Fiel.